Elias Pereira da Silva escolheu o caminho do crime e se tornou um dos traficantes mais violentos e temidos do Brasil. Conhecido como Elias Maluco, ele construiu um império de terror nas favelas do Rio de Janeiro, controlando cerca de 30 comunidades através de métodos brutais, que o transformaram num dos criminosos mais procurados do país. Nascido em 23 de maio de 1966, no Rio de Janeiro, Elias cresceu em meio à pobreza urbana, mas foi ele mesmo quem decidiu abraçar a criminalidade como forma de vida, rejeitando qualquer possibilidade de trilhar um caminho honesto. Desde jovem, Elias fez a escolha consciente de ingressar no mundo do tráfico de drogas, rapidamente ascendendo nas estruturas hierárquicas do Comando Vermelho, uma das principais facções criminosas do Rio de Janeiro. Não havia determinismo social que o obrigasse a seguir essa trajetória. Foi uma decisão pessoal que ele tomou e pela qual arcou com todas as consequências. Sua ascensão no crime não foi resultado de circunstâncias incontroláveis, mas sim de uma série de escolhas deliberadas que o levaram a se tornar um dos líderes mais influentes e temidos da organização criminosa. O apelido Maluco não era apenas uma alcunha casual, mas refletia sua personalidade perturbada e os métodos extremamente violentos que escolheu empregar. Moradores das comunidades que ele controlava e autoridades policiais o descreviam como imprevisível, cruel e completamente desprovido de qualquer senso de humanidade. Ele comandava o comércio de entorpecentes em favelas estratégicas como o Morro da Grota, Vila Cruzeiro e outras áreas do complexo do Alemão e da Penha, sempre através do medo e da intimidação. Elias construiu sua reputação de terror através de atos de violência gratuita e demonstrações públicas de crueldade que serviram para consolidar seu poder. Ele não era um produto inevitável do sistema, mas sim alguém que escolheu usar a violência como ferramenta de controle e dominação. Suas ações eram calculadas para inspirar medo e submissão, e ele assumia total responsabilidade por cada morte ordenada, cada tortura executada e cada família destruída sob seu comando. Mesmo quando foi preso, Elias continuou a exercer sua influência criminosa de dentro da cadeia, provando que sua dedicação ao crime era uma escolha constante, não uma circunstância temporária. Em dezembro de 2006, ele orquestrou uma onda de violência que aterrorizou o Rio de Janeiro, ordenando ataques coordenados que incluíram a queima de dezenas de ônibus e atentados contra delegacias e postos da Polícia Militar. Esses ataques não foram atos desesperados, mas demonstrações calculadas de poder que visavam mostrar que ele ainda controlava as ruas, mesmo estando encarcerado. A violência de dezembro de 2006 foi apenas o começo. Em novembro de 2010, Elias, mais uma vez, escolheu semear o caos na cidade, ordenando outra série de ataques coordenados que resultaram em dezenas de mortes e transformaram o Rio de Janeiro num campo de batalha urbano. Essas ações demonstraram que ele nunca teve qualquer intenção de se redimir ou mudar de vida. Pelo contrário, continuou fazendo escolhas que perpetuavam o ciclo de violência e morte. Sua influência criminosa se estendia muito além do simples tráfico de drogas. Elias estava envolvido em esquemas complexos de lavagem de dinheiro e mantinha associações com outros criminosos de alta periculosidade, construindo uma rede de corrupção e violência que afetava toda a sociedade carioca. Ele não era uma vítima das circunstâncias, mas sim um arquiteto ativo do crime organizado que escolhia deliberadamente expandir suas atividades criminosas. O crime mais brutal e covarde associado ao nome de Elias Maluco foi o sequestro, tortura e assassinato do jornalista Arnaldo Tim Lopes, da TV Globo, em 2 de junho de 2002. Este ato hediondo representou o ápice da crueldade de um homem que havia escolhido viver completamente fora dos limites da civilização e da humanidade. Tim Lopes estava cumprindo seu dever profissional
investigando denúncias graves de abuso sexual de menores e venda de drogas em bailes funk na Vila Cruzeiro, usando uma câmera escondida para documentar os crimes que aconteciam naquela comunidade. Quando Tim foi identificado por traficantes locais, incluindo um criminoso conhecido como Ratinho, ele foi imediatamente capturado e levado à favela da Grota, no Complexo do Alemão, onde Elias Maluco exercia seu reinado de terror. O que aconteceu a seguir foi uma demonstração da natureza completamente depravada de Elias e sua completa ausência de qualquer valor humano. Ele pessoalmente ordenou que Tim fosse submetido ao que os criminosos chamavam de Tribunal do Crime, uma farsa grotesca que servia apenas para justificar a tortura e o assassinato brutal que se seguiriam. Sob as ordens diretas de Elias Maluco, Tim Lopes foi submetido a torturas inimagináveis. Seus olhos foram queimados com cigarros acesos. Ele foi espancado brutalmente e, ainda vivo e consciente, foi esquartejado com uma espada de samurai. Estas não foram ações impulsivas ou resultado de circunstâncias extremas. Foram atos deliberados e calculados de um homem que havia escolhido se tornar um monstro. Elias estava presente, supervisionando pessoalmente cada momento da tortura, garantindo que sua sede de crueldade fosse completamente saciada. O horror não terminou com a morte de Tim. Elias ordenou que o corpo do jornalista fosse incinerado em uma pilha de pneus com gasolina, um método conhecido no jargão do crime organizado como micro-ondas. Esta escolha macabra demonstrava não apenas sua crueldade, mas também sua completa falta de respeito pela dignidade humana e pelos sentimentos da família da vítima. Ele queria que Tim desaparecesse completamente, como se nunca tivesse existido, apagando qualquer vestígio de sua humanidade. Os restos mortais de Tim Lopes foram encontrados apenas em 12 de junho de 2002, em um cemitério clandestino na favela da Grota, depois que exames de DNA confirmaram sua identidade. Durante esses 10 dias de agonia, a família do jornalista viveu a incerteza e o desespero, enquanto Elias provavelmente se deleitava com o sofrimento que havia causado. Ele não demonstrou qualquer remorso ou arrependimento. Pelo contrário, parecia orgulhoso do ato bárbaro que havia cometido. O assassinato de Tim Lopes gerou repercussão internacional, com manifestações em defesa da liberdade de imprensa e contra a violência que assolava o Brasil. O mundo inteiro ficou chocado com a brutalidade do crime, mas para Elias Maluco, isso significava apenas que sua reputação de crueldade havia se espalhado ainda mais. Ele havia escolhido se tornar o símbolo da barbárie e conseguiu alcançar esse objetivo macabro através do assassinato covarde de um jornalista que apenas cumpria seu dever profissional. Elias liderava um grupo de 7 traficantes envolvidos no crime, todos seguindo suas ordens sem questionamento. Isso demonstrava não apenas sua liderança criminosa, mas também sua capacidade de corromper outros seres humanos, transformando-os em cúmplices de seus atos hediondos. Ele não era apenas um criminoso isolado, mas sim um líder que escolhia espalhar sua maldade através de outros indivíduos, multiplicando o mal que era capaz de causar à sociedade. Após o assassinato covarde de Tim Lopes, Elias Maluco se tornou o alvo de uma das maiores caçadas policiais da história do Rio de Janeiro. Mas mesmo assim, continuou acreditando que poderia escapar das consequências de seus atos brutais. As autoridades ofereceram uma recompensa de 20 mil Lail por informações que levassem à sua captura. Valor significativo que demonstrava a prioridade que sua prisão representava para a segurança pública. No entanto, Elias escolheu se esconder como um covarde, refugiando-se nas mesmas favelas onde havia espalhado terror e morte por anos.
A Operação Sufoco foi lançada em 16 de setembro de 2002, mobilizando 250 agentes por turno em uma busca intensiva pelas favelas do Complexo do Alemão. Elias havia escolhido viver pela violência e agora enfrentava as consequências inevitáveis dessa escolha. Durante a operação, ele continuou tentando manter seu controle através do medo, mas sua influência estava rapidamente se desmoronando conforme a pressão policial aumentava e seus aliados começavam a abandoná-lo. A arrogância de Elias foi sua própria ruína. Em uma ligação telefônica grampeada pela polícia, ele foi gravado reclamando de um policial que imitava o personagem Seu Creyson, do programa humorístico Caceta em Planeta. Esta reclamação banal e mesquinha revelou não apenas sua localização aproximada, mas também sua personalidade pequena e egocêntrica. Mesmo fugindo da justiça por um crime brutal, ele encontrava tempo para se irritar com piadas televisivas, demonstrando a superficialidade de seu caráter e sua completa desconexão com a gravidade de sua situação. A captura finalmente ocorreu em 19 de setembro de 2002, na favela da Grota, graças a um informante anônimo que alertou sobre uma tentativa de fuga durante a troca de guarnição policial. Quando foi descoberto no segundo andar de uma casa, com documentos falsos e dinheiro, Elias Maluco mostrou sua verdadeira face, a de um covarde que havia passado anos aterrorizando pessoas inocentes, mas que não tinha coragem de enfrentar as consequências de seus atos. Ele se rendeu sem oferecer qualquer resistência, longe da imagem de guerreiro do crime que tentava projetar. Ao ser preso, suas primeiras palavras foram: "Perdi, chefe. Só não esculacha, não." Esta fala patética revelou não apenas sua covardia, mas também seu completo desrespeito pelas vítimas que havia torturado e assassinado ao longo de sua carreira criminosa. Enquanto Tim Lopes havia sido brutalmente torturado até a morte, Elias implorava para não ser esculachado, demonstrando uma hipocrisia nauseante que caracterizava toda a sua existência. Ele havia escolhido ser impiedoso com outros, mas esperava piedade para si mesmo. O sistema de justiça rapidamente começou a processar Elias Maluco pelos múltiplos crimes que havia cometido ao longo de sua carreira criminosa. Em dezembro de 2002, ele foi condenado a 13 anos de prisão por tráfico e associação para o tráfico, em um processo que também envolvia o cantor Belo. Esta primeira condenação era apenas o começo de uma série de sentenças que refletiriam a extensão de seus crimes e sua escolha deliberada de viver fora da lei. Em novembro de 2003, a 23ª Vara Criminal do Rio de Janeiro aplicou uma nova condenação de 18 anos pelos mesmos crimes de tráfico e associação criminosa. Elias estava colhendo exatamente o que havia plantado durante anos de atividade criminosa. Cada sentença representava uma dívida que ele havia contraído com a sociedade através de suas escolhas violentas e desumanas. Não havia injustiça em sua punição. Havia apenas a aplicação tardia, mas merecida, da lei que ele havia escolhido desafiar. A condenação mais significativa veio em maio de 2005, quando o primeiro tribunal do júri do Rio de Janeiro o sentenciou a 28 anos e 6 meses de prisão por homicídio triplamente qualificado, formação de quadrilha e ocultação de cadáver, todos relacionados ao caso Tim Lopes. Esta sentença pesada refletia a gravidade de seus crimes e a necessidade de proteger a sociedade de sua violência. Elias havia escolhido se tornar um monstro e agora enfrentava as consequências legais dessa transformação. No total, suas penas somavam cerca de 59 anos de prisão, um número que representava adequadamente a extensão do mal que ele havia causado à sociedade brasileira. Cada ano dessa sentença correspondia a vidas destruídas, famílias despedaçadas e comunidades aterrorizadas por suas escolhas criminosas. Não havia exagero na punição.
Havia apenas o reconhecimento de que alguém que havia escolhido viver pela violência deveria ser mantido longe da sociedade pelo maior tempo possível. Mesmo após ser condenado e preso, Elias continuou demonstrando que suas escolhas criminosas eram uma parte fundamental de sua identidade, não um desvio temporário que poderia ser corrigido. Inicialmente mantido em Bangu I, no Rio de Janeiro, ele foi transferido em janeiro de 2007 para a Penitenciária Federal de Catanduvas, no Paraná, junto com outros líderes do Comando Vermelho, devido aos ataques de 2006 que ele havia orquestrado mesmo estando preso. A transferência para o sistema penitenciário federal não representou uma punição excessiva, mas sim uma medida necessária para impedir que ele continuasse comandando atividades criminosas de dentro da prisão. Elias havia provado repetidamente que não respeitava limites, nem mesmo quando encarcerado, continuando a fazer escolhas que colocavam vidas inocentes em risco. Sua persistência em atividades criminosas, mesmo na cadeia, demonstrava que ele nunca teve qualquer intenção genuína de se redimir ou mudar de vida. Em novembro de 2010, após orquestrar nova onda de violência no Rio de Janeiro, Elias foi realocado para Porto Velho, em Rondônia, e posteriormente, em agosto de 2011, para Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Cada transferência era uma resposta direta às suas escolhas contínuas de promover violência e caos, mesmo estando privado de liberdade. Ele continuava provando que era incapaz de viver em sociedade e que representava uma ameaça constante à ordem pública. Em 2019, uma decisão controversa do Supremo Tribunal Federal quase resultou na libertação de Elias, mas foi rapidamente revertida quando as autoridades e a sociedade civil reagiram com indignação à possibilidade de liberar um dos criminosos mais perigosos do país. Esta quase libertação não representava uma falha do sistema de justiça, mas sim um lembrete de que a vigilância constante é necessária para garantir que criminosos como Elias permaneçam onde merecem estar, longe da sociedade que escolheram terrorizar. A morte de Elias Maluco ocorreu em 22 de setembro de 2020, quando ele foi encontrado sem vida em sua cela na Penitenciária Federal de Catanduvas. O atestado de óbito indicou asfixia mecânica por enforcamento, caracterizando o caso como suicídio. Ele deixou uma carta para a família, e o local foi preservado para perícia pela Polícia Federal. Não houve indícios de homicídio, e o Departamento Penitenciário Nacional tratou o caso oficialmente como suicídio. A morte por suicídio de Elias representou o fim lógico e previsível de uma vida dedicada inteiramente à violência e ao crime. Ele havia escolhido viver como um monstro e morreu como havia vivido, sozinho, isolado e completamente desconectado de qualquer valor humano. Não houve tragédia em sua morte. Houve apenas o encerramento natural de uma existência que ele mesmo havia tornado insuportável através de suas escolhas criminosas. Durante seus últimos anos de vida, Elias continuou sendo mencionado em discussões sobre crime organizado e violência urbana, sempre como um símbolo das escolhas destrutivas que alguns indivíduos fazem. Postagens em redes sociais, ocasionalmente, o mencionavam em contextos políticos ou em debates sobre segurança pública, mas sempre como um exemplo do que não se deve ser, nunca como uma figura que merecesse qualquer tipo de simpatia ou compreensão. O legado de Elias Maluco é inequivocamente negativo. Ele representa tudo o que há de pior na natureza humana, quando alguém escolhe abraçar completamente a violência e a criminalidade. Sua história serve como um lembrete de que cada pessoa tem escolhas a fazer na vida e que algumas escolhas levam inevitavelmente à destruição pessoal e social. Ele não foi vítima de circunstâncias, foi o arquiteto de seu próprio destino trágico. Sua morte marcou o fim de uma era para o Comando Vermelho, mas o dano que ele havia causado à sociedade brasileira permaneceu.
Famílias continuaram sofrendo com a perda de entes queridos, assassinados por suas ordens. Comunidades continuaram lidando com o trauma da violência que ele havia implantado, e o jornalismo brasileiro continuou lembrando do preço que Tim Lopes pagou por tentar expor a verdade sobre a realidade das favelas cariocas. O caso Tim Lopes continua sendo um marco na luta pela liberdade de imprensa no Brasil, não apesar de Elias Maluco, mas por causa dele. Sua escolha de assassinar brutalmente um jornalista que apenas cumpria seu dever profissional transformou-o para sempre no símbolo da barbárie que ameaça a democracia e os direitos fundamentais. Elias escolheu ser lembrado como um monstro e conseguiu alcançar esse objetivo através de atos que chocaram o mundo inteiro. A história de Elias Maluco é fundamentalmente uma história sobre escolhas e consequências. Ele teve as mesmas oportunidades que milhões de brasileiros de origem humilde, mas optou pelo caminho da violência e do crime. Cada morte que ordenou, cada vida que destruiu e cada momento de terror que causou foram resultados diretos de suas decisões conscientes. Sua morte na prisão representou o final merecido de uma vida desperdiçada em maldade, servindo como lembrete de que aqueles que escolhem viver pela violência inevitavelmente encontrarão seu fim através da própria destrutividade que abraçaram. A morte de Elias Pereira da Silva, conhecido como Elias Maluco, em 22 de setembro de 2020, representa muito mais do que o fim de uma vida. Simboliza o desfecho lógico e merecido de décadas dedicadas inteiramente ao mal. Encontrado sem vida em sua cela, na Penitenciária Federal de Catanduvas, vítima de enforcamento auto-infligido, Elias finalmente chegou ao destino que suas próprias escolhas tornaram inevitável. Não há tragédia em sua morte, apenas justiça poética. Durante 54 anos de existência, Elias Maluco construiu sistematicamente um legado de terror, violência e sofrimento humano que poucos criminosos na história conseguiram igualar. Nascido em 23 de maio de 1966, no Rio de Janeiro, ele teve as mesmas oportunidades que milhões de brasileiros de origem humilde. No entanto, deliberadamente escolheu abraçar a criminalidade como forma de vida, rejeitando qualquer possibilidade de trilhar um caminho digno e honesto. A trajetória de Elias não foi determinada por circunstâncias sociais incontroláveis ou pela pobreza urbana que o cercava. Foi o resultado de uma série contínua de escolhas conscientes, calculadas e profundamente malévolas. Cada passo em direção ao abismo foi dado voluntariamente. Cada ato de crueldade foi premeditado. Cada vida destruída foi consequência direta de suas decisões pessoais. Elias não se contentou em ser apenas mais um criminoso comum. Ele escolheu se tornar um arquiteto do mal, construindo um império de terror que se estendia por cerca de 30 comunidades no Rio de Janeiro. Seu domínio sobre favelas estratégicas como o Morro da Grota, Vila Cruzeiro e outras áreas do Complexo do Alemão e da Penha não foi conquistado através de liderança natural ou carisma, mas através do medo sistematicamente implantado e da violência gratuita deliberadamente empregada. O apelido Maluco não era uma denominação casual, mas refletia com precisão sua personalidade perturbada e os métodos extremamente violentos que conscientemente escolheu empregar. Moradores das comunidades que controlava e autoridades policiais o descreviam unanimemente como imprevisível, cruel e completamente desprovido de qualquer vestígio de humanidade. Esta reputação não foi construída acidentalmente, mas cultivada cuidadosamente através de demonstrações públicas de crueldade que serviam para consolidar seu poder através do terror. Elias compreendia perfeitamente que a violência era sua ferramenta de controle mais eficaz. Cada tortura ordenada, cada execução supervisionada e cada família destroçada sob seu comando eram atos calculados para inspirar submissão absoluta.
Ele assumia total responsabilidade por cada morte, cada lágrima derramada e cada pesadelo criado em sua esfera de influência. Não havia inocência em suas ações, apenas malícia pura e deliberada. Mesmo quando foi encarcerado, Elias demonstrou que sua dedicação ao crime era uma escolha constante, não uma circunstância temporária da qual pudesse ser curado ou reabilitado. Em dezembro de 2006, de dentro da prisão, orquestrou uma onda de violência que aterrorizou toda a população carioca. Os ataques coordenados incluíram a queima de dezenas de ônibus e atentados contra delegacias e postos da Polícia Militar. Estas não foram ações desesperadas de um homem acuado, mas demonstrações calculadas de poder que visavam provar que ele ainda controlava as ruas, mesmo estando fisicamente isolado da sociedade. A violência de dezembro de 2006 foi apenas o prelúdio de horrores ainda maiores. Em novembro de 2010, Elias novamente escolheu semear o caos na cidade, ordenando outra série de ataques coordenados que resultaram em dezenas de mortes e transformaram o Rio de Janeiro em um campo de batalha urbano. Cada uma dessas decisões demonstrava inequivocamente que ele jamais teve qualquer intenção de se redimir, reformar ou contribuir positivamente para a sociedade. Pelo contrário, continuou fazendo escolhas que perpetuavam e amplificavam o ciclo de violência e morte. O suicídio representou de forma simbólica o reconhecimento final de que a vida que ele havia construído para si mesmo era verdadeiramente insuportável. Após décadas semeando morte, dor e sofrimento, ele descobriu que havia criado um inferno pessoal do qual não havia escapatória. Não havia redenção possível para alguém que havia conscientemente escolhido abraçar o mal em sua forma mais pura. Elias havia escolhido viver como um monstro e morreu como havia vivido, sozinho, isolado e completamente desconectado de qualquer valor humano fundamental. Sua morte não gerou luto legítimo, apenas o alívio coletivo de saber que o mundo havia se tornado um lugar marginalmente mais seguro. Ele deixou uma carta para a família, mas nenhuma palavra poderia desfazer décadas de escolhas destrutivas ou ressuscitar as vidas que havia ceifado. A história de Elias Maluco serve como um lembrete crucial sobre a natureza fundamental da responsabilidade pessoal e das consequências inevitáveis de nossas escolhas. Ele não foi vítima de circunstâncias incontroláveis, determinismo social ou pobreza estrutural. Foi o arquiteto consciente e deliberado de seu próprio destino trágico. Milhões de brasileiros crescem em condições de pobreza urbana, similar à que Elias experimentou, mas fazem escolhas fundamentalmente diferentes. Escolhem trabalhar honestamente, mesmo quando o salário é baixo. Escolhem respeitar a vida humana, mesmo quando enfrentam dificuldades. Escolhem construir ao invés de destruir, mesmo quando a destruição parece mais fácil ou mais lucrativa a curto prazo. Elias teve as mesmas oportunidades de fazer escolhas positivas, mas deliberadamente optou pelo caminho da violência, do crime e da destruição. Cada passo em sua trajetória criminosa foi uma decisão consciente, cada ato de crueldade foi uma escolha deliberada. Cada vida destruída foi consequência direta de sua vontade pessoal. O caso de Elias Maluco também demonstra a importância vital de manter criminosos perigosos afastados da sociedade. Suas tentativas contínuas de comandar atividades criminosas, mesmo de dentro da prisão, provam que algumas pessoas simplesmente não podem ser reabilitadas ou reintegradas à sociedade. A proteção da população inocente deve sempre ter prioridade sobre qualquer tentativa mal orientada de compreender ou redimir monstros que escolheram abraçar o mal. O legado de Elias Maluco é inequivocamente negativo e serve como um aviso permanente sobre os perigos de escolher o caminho da violência. Ele representa tudo o que há de pior na natureza humana quando alguém decide abraçar completamente a criminalidade e a crueldade como forma de vida.
Sua morte marcou o fim simbólico de uma era para o Comando Vermelho, mas o dano que ele havia causado à sociedade brasileira permaneceu indelével. Famílias continuaram sofrendo com a perda de entes queridos, assassinados por suas ordens diretas. Comunidades inteiras continuaram lidando com o trauma profundo da violência sistemática que ele havia implantado. O jornalismo brasileiro continuou lembrando do preço terrível que Tim Lopes pagou por tentar exercer seu direito profissional de informar a sociedade. O caso Tim Lopes permanece sendo um marco na luta pela liberdade de imprensa no Brasil, não apesar de Elias Maluco, mas precisamente por causa dele. Sua escolha de assassinar brutalmente um jornalista que apenas cumpria seu dever profissional o transformou para sempre no símbolo da barbárie que ameaça os valores democráticos e os direitos fundamentais. A morte de Elias Maluco por suicídio representa uma forma de justiça poética que nenhum tribunal humano poderia ter aplicado com mais precisão. Depois de passar décadas causando sofrimento inimaginável a outros seres humanos, ele finalmente experimentou em primeira pessoa o desespero absoluto que havia infligido a tantas vítimas inocentes. Não devemos sentir pena ou compaixão por seu fim. Elias fez suas escolhas conscientemente, abraçou o mal deliberadamente e colheu exatamente o que havia plantado. Sua morte serve como lembrete de que aqueles que escolhem viver pela violência e destruição inevitavelmente encontrarão seu fim através da própria destrutividade que abraçaram. O mundo se tornou um lugar melhor no dia em que Elias Maluco deixou de existir. Sua morte não foi uma perda para a humanidade, mas sim uma libertação. Que sua história sirva como aviso permanente para outros que possam estar considerando seguir um caminho similar. As escolhas têm consequências, e quem semeia vento, inevitavelmente colhe tempestade. A única tragédia na história de Elias Maluco é que ele não morreu antes de ter a oportunidade de causar tanto sofrimento a tantas pessoas inocentes. Seu fim merecido chegou tarde demais para suas vítimas, mas chegou na hora certa para o mundo. Se este conteúdo foi útil para você, não esqueça de comentar sua opinião, curtir este post, se inscrever no canal para mais análises aprofundadas sobre casos criminais marcantes e compartilhar com seus amigos e familiares. Sua participação é fundamental para continuarmos produzindo conteúdo de qualidade sobre temas importantes da sociedade brasileira.